Oi, gente, tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos concluir hoje, então. Acho que concluímos hoje Remessa Necessária, parte 2, aqui no canal do professor Guilherme Correia, o que será, no futuro, o maior canal de conteúdo jurídico do país. Já é, professor? Claro que não é o maior, mas vai ser. Aqui vai ter vídeo novo toda segunda, quarta e sexta. Estou aqui com o meu pessoal, o Guto ali atrás, a Gabi, a Bruna e o Guibô. Esses dias alguém me perguntou aqui, né, no Instagram, o que é esse Guibô que você fala? Eu vou explicar para quem é novo no canal aqui. O Guibô é um robozinho que a Gabi fez na escola. E era Dia dos Pais, ela tinha que colocar a letra do pai dela, que é a letra G, né? E perguntaram qual seria o nome. E aí ela disse que é Gui de Guilherme e Bo de robô. E ficou Guibô, eu achei super fofinho. Ai, professor, nada a ver. O problema é teu se você achou nada a ver. Ele tá aqui comigo sempre e eu acho super legal, porque quando eu olho aqui no meu vídeo de retorno, eu fico olhando ele meio que me dando uma encarada com esse bracinho, e eu curto, tá bom? Então se você gostou da aula, dá um joinha, se não gostou, dá um joinha pelo Guibô, dá uma moral pra ele aí, tá? Aula passada, se você não assistiu, assiste lá, eu vou deixar um cardzinho aqui em cima, ou aqui em cima, em algum lugar vai aparecer a parte 1 da remessa necessária, reexame necessário, duplo grau obrigatório, tá? Basicamente é uma condição de eficácia da sentença. Ou seja, as sentenças proferidas contra a fazenda pública não geram efeitos nenhum se não forem confirmadas pelo tribunal. Essa é a lógica. Legal? Agora a gente vai ver exceções a isso. Felizmente, o código tem várias exceções, tá? O código antigo, as exceções eram poucas. O código novo são bastante exceções, tá? E eu gosto de dividir as exceções em dois tipos. A gente tem as exceções do parágrafo 3º do 496, tá? Mas se eu te disser, é uma exceção do parágrafo 3º, vai dizer pouca coisa para você. Então, para te ajudar a lembrar, essas exceções têm a ver, digamos assim, com um baixo prejuízo. Isso sou eu que inventei, tá? Esse baixo prejuízo da fazenda pública. Se você escutar um grito ao fundo, é a Gabriela brincando com o Augusto. Eu estou escutando. O que é um baixo prejuízo da fazenda pública? É claro que eu chegar para você e dizer assim, se o prejuízo da fazenda pública for baixo, não tem remessa necessária, não tem o reexame necessário, você vai dizer, tá, mas o que é um prejuízo baixo? É muito subjetivo, certo? Certo. Então eu vou te dizer diferente. O baixo prejuízo é para te ajudar a lembrar, porque o código diz pra gente o que é esse baixo prejuízo. Então o parágrafo 3º vai trazer alguns valores que servem de parâmetro pra gente. Dá uma olhadinha aqui, ó. Se a condenação ou a procedência dos embargos à execução fiscal, tá, for no valor inferior a 1.000 salários mínimos, quando eu falo em fazenda pública, vou destacar aqui, ó, federal, né, União, autarquia federal, Fundação de Direito Público Federal, não tem remessa necessária. Dá um exemplo? Dou. Eu sofro um acidente numa rodovia federal, por exemplo, e sofro lá e quero processar a rodovia federal. Houve lá, passei no buraco, estourou meu pneu. O prejuízo foi de R$5.000. Gente, R$5.000 é menos do que 1.000 salários mínimos. Então, não tem reexame necessário? Não tem. Se o meu prejuízo fosse acima de 1.000, teria. Abaixo de 1.000, não tem. Hoje, 1.000 salários mínimos passa de R$1 milhão. Em resumo, qualquer condenação da fazenda pública menor de R$1 milhão não vai ter reexame necessário. Fazenda pública federal. E se a fazenda pública quiser levar a discussão para o tribunal de cima, ela recorre como qualquer outra pessoa faz, tá? Se for um estado ou uma capital, então, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, o próprio Distrito Federal também entra aqui, Goiás, ou seja, qualquer estado, o DF ou uma capital de estado, então, por exemplo, Curitiba, São Paulo, Vitória, Salvador, Belém, nesse caso, o prejuízo tem que ser inferior a 500 salários mínimos. Então, se o prejuízo for inferior a 500 salários mínimos, no caso de estados, DF e capitais de estado, a fazenda pública estadual ou distrital, tá? Se for outros municípios que não capitais,
tá? Abaixo de 100 salários mínimos é um baixo prejuízo. Então, dá um exemplo bem simples para vocês. Imagine que uma sentença tenha condenado por alguma razão solidariamente sei lá, 300 mil reais o município de Curitiba e o estado do Paraná. Para o estado do Paraná não ter remessa necessária, para Curitiba vai ter, porque se Curitiba só seria baixo prejuízo abaixo de 100 salários mínimos, se a condenação for de 300 mil, superou isso, tá? Para o Paraná, para ser um baixo prejuízo, teria que ser abaixo de 500, se foi 300 mil reais, foi abaixo de 500. Então vejam, quando você pega uma sentença, e aí eu vou te dar uma dica, quando você pega uma sentença contra a Fazenda Pública, pergunte-se o seguinte, vai ter remessa necessária? Regra, vai ter, mas eu preciso ver se não se encaixa em nenhuma das exceções. Então eu tenho que olhar a primeira exceção. O prejuízo é baixo? Eu tenho que olhar para o 496, parágrafo 3º. Se for menor que 1.000 salários mínimos em caso de Fazenda Pública Federal, é baixo prejuízo, não tem. Se for menor que 500 salários mínimos em caso de Fazenda Pública Estadual, Distrital ou Capital de Estado, não tem reexame necessário, é baixo prejuízo. Se for abaixo de 100 e for um dos outros municípios, Campinas, Londrina, sei lá, Resende, Sorocaba e por aí vai, qualquer cidade que não seja capital de estado, abaixo de 100, o prejuízo é baixo e não tem remessa necessária, tá? Prof, olhei para o caso, o valor é acima desses valores aqui. Tem remessa? Olhe para o segundo grupo de exceções, que está aqui. O segundo grupo de exceções é o do parágrafo 4º. E esse grupo eu gosto de chamar assim, ó, alta probabilidade de acerto da sentença. Prof, ó a Gabi falando ao fundo. Alta probabilidade de acerto da sentença, professor, também é muito subjetivo. Dizer, o juiz provavelmente acertou. Você tem razão. Mas eu vou acabar com essa carga de subjetividade, porque o código diz pra gente quando que provavelmente esse juiz acertou. Dá uma olhada para essas três primeiras hipóteses aqui, ó. Sentença fundada em súmula de Tribunal Superior. Para nós aqui, STJ e Supremo. Né? Para nós aqui, STJ e Supremo. Sentença fundada em acórdão do STJ ou do STF em julgamento de repetitivo. Por exemplo, um RESP repetitivo, um recurso extraordinário repetitivo. Terceiro, sentença fundada em incidente de resolução de demandas repetitivas. Se não tiver aqui no canal, em breve vai ter o famoso IRDR. Ou de assunção de competência, o famoso IAC. Vejam, esses incidentes são incidentes que criam uma jurisprudência forte, aquilo que a gente chama de precedente, repetitivo também, súmula para o nosso código também. Em resumo, se o juiz está fundamentando a sentença dele numa súmula do STJ, há uma grande chance dele ter acertado ou não? Sim, provavelmente ele acertou. Se provavelmente ele acertou, não tem que ter uma remessa necessária. E se ele aplicou errado a súmula, eu vou lá e recorro da decisão. Mas eu não preciso ter necessariamente o envio dos autos ao tribunal. E a mesma lógica quando ele segue o entendimento em recurso especial repetitivo, em recurso extraordinário repetitivo, né, em incidente de assunção de competência, em incidente de resolução de demandas repetitivas. Então aqui, ó, eu digo que a alta probabilidade de acerto dele é porque ele fez o que uma jurisprudência muito forte, o que um precedente mandou ele fazer, tá? E a última situação de uma alta probabilidade de acerto é quando o juiz faz o que o próprio ente administrativo faria. Imagine que o juiz deu uma sentença baseado numa instrução normativa da Receita Federal. Então é uma ação lá que envolve o fisco, a Receita Federal, dentro dela tem uma instrução normativa. E o juiz seguiu isso. Ora, provavelmente o juiz acertou. Se provavelmente ele acertou, não tem remessa necessária. Mas lembrando, o fato de não ter remessa necessária não significa dizer que os autos não podem ir para o tribunal. Podem ir. Como? Mediante recurso. Lembrando, sempre que a parte for prejudicada pela sentença, ela pode apelar. Legal? Para finalizar, o tema das exceções. Na lei dos juizados, Lei 10.259,
Lei 12.153. Ô, prof, tem mais uma lei do juizado. A 9.099. Tem, mas lá não tem fazenda pública, por isso que não nos interessa. Na Lei 10.259, Juizado Especial Federal, Lei 12.153 de 2009, você tem 10.259 de 2001, está na tela aqui, vou colocar de volta, 12.153 de 2009. Você tem nesses juizados, federal e da Fazenda Pública, a Fazenda Pública em juízo. Lá não tem remessa necessária, independente de valor, não importa. Por quê? Porque lá a lei expressamente diz que não haverá remessa necessária. Então, se a Fazenda Pública foi condenada no Juizado Especial Federal ou no Juizado Especial da Fazenda Pública e não gostou da sentença, tem que recorrer. Me conta aqui embaixo, qual é o recurso cabível contra a sentença nos juizados especiais? Me conta aqui embaixo. Na tua opinião, é apelação, é agravo do instrumento ou é um outro recurso? Tá? Me conta aqui embaixo, tá? Sobre o procedimento, como é que funciona o reexame necessário? Olha lá, nas causas em que é cabível, que não é uma das exceções, o juiz envia os autos ao TJ, se for Justiça Estadual, ou TRF, independentemente de provocação, tá? Gente, exame necessário não significa enviar os autos para o STJ. Não. Não significa enviar para o Supremo. Você envia ou para o TJ ou para o TRF. Quando? Se é uma sentença de um juiz estadual, você manda para o TJ. Se é uma sentença de um juiz federal, você manda para o TRF respectivo. Então, sentença do juiz estadual de Apucarana, no Paraná, vai mandar para o TJ, Paraná. Sentença do juiz federal de Curitiba, manda para o TRF da 4ª Região, que é o tribunal competente para isso, tá? E se o juiz não fizer isso, professor? Não manda. Acontece alguma coisa? A sentença não gera efeitos e o tribunal, inclusive, pode avocar, tá? Só um adendo. Sempre que é causa de reexame necessário, quando você olha no andamento do processo, fala, por exemplo, a União apelou. A União apelou de uma sentença e também era causa de reexame necessário. É muito comum nos andamentos processuais aparecer assim, apelação / reexame necessário. Porque eles vão dizer, tem apelação, mas também teria reexame necessário, tá? Pela redação do código literal, parágrafo 1º do 496, vai dizer que só tem reexame necessário quando a parte não apela. De fato, é o correto. Porque se já apelou, o tribunal já vai analisar a apelação, né, já vai fazer o papel de verificar eventuais equívocos do magistrado. Mas eles têm feito isso. Então eles estão dizendo, quando a União apela de uma sentença e também é caso de reexame, eles dizem, vamos julgar a apelação e também vamos fazer o reexame necessário, que é o que a gente já faria, mesmo não tendo apelação, tá? E por fim, sobre o procedimento, uma súmula importante, a súmula 45 do STJ, que proíbe a reformácio impégios. O que é isso? É a piora da Fazenda Pública. Eu vou dar um exemplo bem simples. Imagine que a Fazenda Pública foi condenada a pagar o município de Curitiba uma indenização de R$200 mil e teve remessa necessária. A parte, na inicial, pediu 500 mil e não recorreu da sentença. Não recorreu. Ficou feliz com os 200. O tribunal pode majorar a condenação de 200 mil? Não. Ou ele mantém do jeito que está, ou ele melhora a situação da fazenda. Ele não piora. Agora, cuidado. A parte recorreu para majorar os 200 mil, porque ela queria 500. A fazenda não recorreu. Teve reexame? Teve. Reexame para a fazenda, apelação para a parte. O juiz pode majorar de 200 para 300? Pode. Mas ele está piorando a coisa para a fazenda? Sim. Mas ele não está piorando para a fazenda por causa do reexame. Ele está piorando porque, na verdade, ele está julgando a apelação da parte. O processo é assim. Se eu melhoro para um lado, eu pioro para o outro. Em resumo, o reexame não prejudica a Fazenda Pública. Claro que a apelação da parte contrária, o recurso da parte contrária, ele pode sim prejudicar, tá? Para finalizar, queria trazer aqui outras hipóteses de reexame fora do CPC. Outras situações que a lei ou que a jurisprudência admitem o reexame necessário que não estão no CPC. Primeira delas, mandado de segurança. O artigo 14, parágrafo 1º da Lei 12.016, que é a lei do mandado, diz que, concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau. Então, se lá na sentença, não na liminar, lá na sentença do mandado de segurança, concedeu a segurança, tem remessa necessária, tá?
Lei da ação popular, a Lei 4717, olha lá. A sentença que concluir pela carência ou improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Quer dizer o quê? Entrei com uma ação popular e perdi. Não consegui o que eu queria, tem duplo grau. O que é uma ação popular? É uma ação que uma pessoa do povo, um grupo de pessoas do povo, não é uma ação coletiva, é uma ação que uma pessoa, por exemplo, do povo, ela tem um caráter coletivo, mas não é aquela ação coletiva que a gente ouve falar, tá? Mas eu, Guilherme, por exemplo, vejo algo errado numa num gestor público. Eu entro com uma ação para recuperar esse dinheiro para o patrimônio público, não para mim, tá? É uma ação muito bacana. O cara entra com uma ação, gasta com o advogado, perde o tempo dele, tá? Para proteger o patrimônio público. Ele não ganha nada com isso, claro. De forma geral ele ganha, mas no bolso dele não, tá? Se ele perde essa ação, tem reexame necessário. E por esse raciocínio, o STJ tem adotado também alguns entendimentos por analogia. Na ação civil pública também, tá? Se a improcedência da ação civil pública, aquela regida pela Lei 7347 de 85, também há remessa necessária. E também no caso da sentença que julga improcedente a ação de improbidade administrativa, tá? Também haveria reexame necessária por aplicação ao artigo 19 da lei. O raciocínio é o seguinte: esse artigo 19 busca proteger a coisa pública. Por quê? Se uma ação popular foi improcedente, quer dizer que eu não tive a reparação a esse prejuízo supostamente que o erário público recebeu. Ponto. Nessas outras ações, coletiva e ação de improbidade, também tem esse caráter. Então, se perde, tem reexame necessário, ou seja, o tribunal vai reanalisar de volta a questão para ver se a fazenda pública, se o erário público, melhor, se a coisa pública não foi prejudicada. Beleza? Tranquilo? É isso então. Gostou? Deixa um joinha, deixa para mim, deixa para o Guibô e me responde aquela pergunta que eu fiz aqui no início da aula. Vou deixar aqui de volta no finalzinho desse vídeo a remessa necessária parte 1, se você não entendeu, ficou com alguma dúvida, manda aqui. Um abraço, bons estudos e seremos o maior canal de conteúdo jurídico do país. Faça parte disso. Quando eu for gigante, tiver uma placa aqui, ó, de 100 mil inscritos nesse lugar, você vai dizer: eu tava lá quando isso tudo aqui era mato, quando o professor ninguém conhecia, meia dúzia de inscritos, eu já estava lá. Faça parte disso, valeu? Um abração, bons estudos e até mais. Ah, e isso aqui é uma forma para você nunca mais dizer: eu não tenho condição de aprender processo civil, eu não tenho dinheiro para comprar um curso. Aqui é aula grátis, gratuita mesmo, tá? E eu tô pensando em criar um curso aqui também grátis de direito empresarial. Me conta aqui embaixo se você quer. Um abração e até mais.